de conexão aqui com a Simone. Vou enviar o convite novamente. Enviei o convite, caindo. Oi? Oi, Simone. O que aconteceu? Caímos. Caímos. É coisa do Instagram ou Caímos. foi É, inépcia minha? Falta de letramento não. mesmo? Alguma coisa relacionada à conexão. Deixa eu te dizer, antes você estava falando sobre extraordinário, mas assim, eu anotei aqui, Carol, Ana Julião, todo mundo mandando beijo para você, né, dizendo que estavam aqui só para te ver, né, então, acompanhando. A Ana Julião falou que tem o box de Matrix, né, que falou que vai sair um episódio novo, né, um filme novo do Matrix, acompanhando a tua fala. Foi nesse ponto que a gente caiu. Você falava do filme Lixo Extraordinário, né? Que eu acho bacana isso, não sei o que você ouviu, né? Das pessoas e dos objetos. O quanto elas podem ou não ser lixo. E que depende do trabalho que é feito. E isso me chama muita atenção no Lixo Extraordinário. Eu acho que é um filme lindo, lindo, documentário, né? Muita gente querida aqui, professora Alvarez, poeta JJ Germano, Laurinha Santiago, tanta gente aqui te Eita, acompanhando. ó, Ana Elisa, minha sobrinha. Laura, minha sobrinha. Raquel, que eu já vi que tá aí também. Mas não dá para eu ver muito. Tá passando aqui. Mas Então, olha, à muito medida que eu for obrigada. Maior carinho, viu? À medida que eu for identificando, vou anotando aqui para a gente falar em algum momento, mas sintam-se todos abraçados, todas abraçadas. Um Nossa. enorme carinho, um agradecimento pela presença, muito obrigado. Simone, agora eu fico pensando o seguinte: eu encontrei você como minha professora na faculdade, né, sempre muito correta, né, muito ética, muito profissional, muito afetuosa com os seus alunos, né, até comentava em off com você que várias alunas e vários alunos se inspiravam na tua postura, né? Na tua trajetória, que era sempre de muita competência, mas era um ensinar muito alegre, né? Você passava isso, uma felicidade em ser professora, em ensinar, ajudava, procurava ajudar todo mundo, né? Então as pessoas chegavam para falar com você, para tirar alguma dúvida, para pedir algum conselho, né? Você ajudava, né, a mim sobre direito autoral. Eu me lembro de você conversando comigo uma meia hora falando sobre a questão do direito autoral, como se processava na faculdade, né, aqueles aspectos da produção acadêmica. Então, assim, tem uma memória muito afetiva de você como minha professora. Mas eu queria saber o Legal. seguinte, até você chegar na Letras, como é que foi? Como é que você escolheu a Letras como profissão? Cara, então, né? Foi muito interessante. Até eu chegar na Letras, eu nasci. Foi, foi só essa parte. É. Foi só essa parte. Eu sempre fui muito chegada às palavras, desde criancinha. Sempre péssima no desenho. Eu desenhava muito quando era criança, mas uns desenhos horrorosos. Mas os meus desenhos eram uns desenhos que retratavam uma narrativa. Tinha uma história que estava rolando ali naquele desenho. Não era simplesmente um desenho. E era sempre desenho de pessoas. Eu tenho esses desenhos até hoje. Era sempre desenho de pessoas e essas pessoas tinham nome, tinham idade, tinham estado civil, tinham profissão. Era assim, sabe? E eu aprendi a ler muito cedo. Eu aprendi a ler. Eu sou filha caçula, né? E a minha irmã foi quem me alfabetizou em casa, brincando de escolinha. Então eu aprendi a ler ali com ela. E desde muito pequena eu lia jornal. Até hoje eu amo jornal. Hoje eu faço uma assinatura de jornal que é digital, mas eu sinto muita falta do jornal em papel. Eu só faço a assinatura do jornal digital porque é mais prático e porque é muito mais barato.
mas eu sinto muita falta do jornal em papel. Eu tenho uma relação afetiva com o jornal. Eu desenvolvi a minha leitura em jornal. A minha mãe contava que eu comecei a ler, eu tinha 3 anos, e comecei a escrever nessa época, e aí eu desenhava, escrevia e tal, lia e lia jornal. E ela ficava muito preocupada, porque uma criança de 3 anos lê um jornal. Eu ficava preocupada e ficava chateada, porque eu ficava perguntando, o que é isso? O que é isso? Um monte de palavras que eu não conhecia. E aí ela dizia que ela comprou uma cartilha para mim, e em 3 dias eu terminei de ler a cartilha. E aí ela falou assim, então vai ler o jornal mesmo. Deixa eu falar, vai ler o jornal. E assim eu criei esse vínculo com o jornal. E sempre gostei, né, de ler, de leitura, de escrever, de palavras, dos sentidos das palavras. Eu era uma criança que perguntava muito, mas por que isso? E o que quer dizer isso? Não via sentido. A minha família é uma família que fala muitos ditados, né? Repete ditados populares. E eu sempre, como criança, ficava tentando. Minha avó falava muito, coitado daquele garrafo nasce pelado. Eu ficava, gente, todo mundo não nasce pelado? E eu ficava assim naquela... Eu não conseguia entender como que aquele ditado fazia sentido para as pessoas, né? Para os adultos. Então eu ia sempre tentando entender o que estava acontecendo com as palavras. E, bom, aí foi trajetória, né, de ensino fundamental, médio. Eu fui fazer vestibular e eu fui deixar para o último dia a inscrição. E fui atropelada, pegando edital assim, né? Enfim, na hora de escolher lá o que fazer, eu fiquei em dúvida entre jornalismo, eu queria comunicação social, história e letras. E assim, letras porque eu já falava inglês, então me interessava as letras. E eu lembro, eu vou contar aqui uma coisa que eu acho que eu nunca contei e que só agora eu entendo. Eu tinha vontade de fazer comunicação social. E a minha mãe falava para mim que ela tinha muito medo de ter uma filha jornalista. E eu nunca tinha entendido. Agora, com o que a gente está vivendo, eu entendo o que é que a minha mãe dizia. Por que ela tinha medo de ter uma filha jornalista? Ela já tinha passado por vários momentos, né, da vida do Brasil. E ela falava, eu não gostaria de ter uma filha jornalista, eu tenho medo de você ser uma jornalista, eu tenho medo de ter uma filha jornalista. E eu nunca entendi isso. E só agora, vendo o que os jornalistas têm passado, o que tem acontecido, é que eu entendo o âmago, a amplitude semântica daquele enunciado que tinha ali, sabe? Então, eu acabei fazendo letras, porque já falava inglês, filha de família do proletariado, né? Pai trabalhador, mãe trabalhadora pra caramba, assim, os dois contando dinheiro, trabalhando juntos. E então eu fui fazer letras e eu já trabalhava, isso mesmo, eu já dava aula de inglês quando eu comecei a faculdade, porque eu fiz CCA, e terminei muito cedo e já comecei a trabalhar. Eu terminei o CCA, fui chamada pelo CCA para dar aula, então eu já comecei a dar aula no CCA e fui fazer letras para seguir o caminho, né? Então, não tem muito, assim, na minha vida, eu ter escolhido, sabe? Eu acho que foi Deus que escolheu para mim. Eu acho que foi. E você morava em Campo Grande. Bangu! Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, para quem está nos vendo, nos ouvindo. Como que era essa aventura? Bangu!
Bangu. Bangu. Você nasceu em Campo Grande, mas morava em Bangu. Eu sou de Bangu. Ah. Alto lá. Ótimo. Bangu com muito orgulho, ótimo. Bangu não é um bairro. Bangu é um modo de ser. Olha só. E aí, trabalhando, ó, Eu alguém falando aqui, trabalhava. Laurinha. Bangu. Ela Bangu, ó, escreveu Bangu. pessoas comemorando. Eu trabalhava no CCA de Bangu e trabalhava também no IES em Bangu e no IES em Madureira. Caramba, fazia coisa pra caramba. Incrível. Andava de trem, corria de um lado para o outro para dar tempo. Então, corria de um lado para outro, mas eu andava era de ônibus. O 918, sabe? Não sei se você conhece o 918. É aquele que a cada curva você pensa na sua vida. Você fala, estou preparado para ir para outro plano? Menina. A Janaína, nossa querida colega, Janaína Quintal dos Anjos, que tem um nome poético lindíssimo, está acompanhando a gente desde o início. Ela está dizendo aqui, ó, Bangu, fresquinho. Olha, Janaína, eu te amo. Você sabe disso, mas não fala de Bangu. Agora, Simone, você, a experiência como leitora de jornal, sempre preocupada com o sentido das palavras, com os ditados populares, dando aula de inglês, estudando, mas você tem uma relação com a arte, não é, que não está só nas palavras. A poesia, né, eu até coloquei numa das chamadas durante a semana, né, que ia tentar te provocar em relação à poesia, para saber dessa relação que você tem com a poesia, mas você também canta, não é isso? Olha, Erivelto, eu amo cantar. Eu acho que eu gostaria de ser cantora, se eu não fosse professora, pesquisadora. Eu gosto de cantar, da disciplina com a voz, eu gosto. Eu gosto. E eu vi a tua chamada lá falando eu ia falar de poesia, eu falei, gente, como assim, né? Eu até gosto, sabe, Erivelto, eu gosto muito de poesia. Mas quando eu vejo você, quando eu vejo Mia Couto, quando eu vejo Marina Colasanti, quando eu vejo meu primo, Anésio Batista, que são poetas, quando eu vejo o produto, aí eu falo assim, gente, peraí, é melhor dar aula, né? Eu não vou insistir nisso aqui, porque eu acho que não é uma coisa fácil para mim. Não é. Sabe assim, tem poucos dias eu compus 2 no mesmo dia e 2 diferentes. Mas assim, demora muito tempo para eu fazer. Uma que eu até gostei muito, gostei mesmo. Eu tinha assistido a uma entrevista com o Evandro Mesquita. O Evandro Mesquita fez uma entrevista, eu acho até que foi no Provoca, com o Marcelo Tais. E o Evandro Mesquita, que uma lembrança que ele tem é de quando ele era pequeno e que ele colocou o pé descalço, né? Evandro Mesquita é um cara do Leblon, né? Nascido no Leblon, cresceu no Leblon, então é o cara Zona Sul, já de vida urbana desde muito pequenininho. E aí ele disse que uma coisa que ele se lembra bem é quando ele era pequenininho, que a avó dele deixou ele pisar na lama. E ele pisou na lama, e eu não sei se foi a avó dele ou se foi ele mesmo que pensou assim, caramba, eu estou pisando no planeta. E aí ele teve essa ideia de que estava pisando no planeta, a Terra indo por entre os dedos dele, e aquilo me tocou muito. E no dia seguinte eu acordei de manhã e fiquei pensando nisso, sabe? De pisar no planeta, de ter esse contato, eu que sou elemento químico da Terra, né?
o que era exatamente o que acontecia quando um ser humano pisa descalço no planeta, né? Que tipo de conexão está acontecendo ali? E aí eu fiquei pensando nisso e acabei escrevendo aí uma poesia. Mas, Erivelto, eu me arrisco a cantar. Mas a poesia, eu acho que demora muito para rolar uma. Mas hoje você vai cantar pra gente alguma coisa? Uh-oh. Ó, a Lucy está dizendo aqui, ó, você já cantou com Elvis, né? A Amália Vargas está dizendo que você é uma querida, que prosa boa, muito obrigado pela presença. Que delícia! A Amália é minha colega lá da Federal do Sergipe. Que delícia! Seja bem-vinda. Então, a Mas, Lucy falou que eu cantei com Elvis. Eu cantei mesmo. É verdade. Lucy está te entregando aqui, ó. Eu cantei num aplicativo com o Elvis, né? Chegou para mim a mensagem do aplicativo. Elvis is inviting you to sing. Aí eu falei, ó, vamos lá, né? Se está depois de morto, tá me cantando, tá me chamando, eu vou. E aí eu gravei e mandei para Lucy. E eu já tinha até esquecido isso. E realmente eu cantei com Elvis. Olha, a Lucy está acompanhando aqui tudinho e está comentando tudo aqui com a gente. Lucy, Simone... minha querida Zezinha maravilhosa. Falei de você agora, viu? Pois é, eu perguntei a Lucy sobre isso. De onde vem essa história de Zezinha, que você chama ela de Zezinha e ela chama você de Zezinha? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. A afetividade, né? Bom, você vai cantar pra gente hoje, Simone, não? O que eu vou cantar? Happy birthday to you. O que eu vou cantar? Não pensei nisso. Eu vou pensar aqui se tem alguma música assim, rapidinho. Agora, sobre a poesia, tem um texto aqui, né? Eu fui à internet, né, procurar. Tem um texto aqui chamado Muito Prazer, de Simone Batista. Diz assim: sou uma leonina virginiana, uma pragmática dialética, judia árabe, protestante ecumênica, híbrida mesclada, nunca polarizada, indecisa, imprecisa, objetiva, desarmada, sempre construindo a próxima desconstrução. Muito prazer. Essa sou eu. Incrível. Esse poema está no Malditos Poetas Malditos, né, do qual você participou. Que eu tive a honra e o privilégio de ter uma obra lá. Mas eu acho, né? Quando eu me olho assim e paro para pensar em mim, eu acho que eu sou assim. Não sei mais se eu sou dialética, né? Eu acho que eu já mudei um pouquinho. Mas quando eu compus... A Amália Vargas está dizendo, essa é você mesmo. Está enfatizando aí, ó. Uma apresentação poética corroborada por quem conhece você. Agora, você tem, Simone, você, não sei se vai cantar ainda hoje pra gente, né? Você tem uma relação com o canto amador, que você colocou na pré-pauta, mas você tem uma terapeuta famosa, que é uma grande cantora, conhecida no mundo todo, né? Que é a Madonna. Que história é essa da Madonna ser a sua terapeuta? Esses dias eu falei isso para um aluno. Foi para um aluno, né, que falou, eu tô assim, eu tô assim, eu falei para ele umas coisas e tal, aí depois no final eu falei assim, e põe Madonna para tocar. Porque eu acho que é assim, sabe? Para mim funciona, né? A gente coloca Madonna, assim, principalmente aquele Celebration, Holiday, Celebrate. Pronto. Areia. Vai embora, vai embora. E aí segue. Por isso que eu digo que Madonna é a terapeuta. Ela é a do SOS. Sensacional. Simone,
Eu fiquei pensando, a partir do que você respondeu, eu fiz até algumas provocações para você em off, não sei nem se posso fazê-las aqui publicamente, porque tem uma questão na pré-pauta que diz assim, a relação que as pessoas têm, né, no filme da sua vida com a ideia de herói e vilão. Eu queria que você comentasse a resposta que você deu sobre herói e vilão, se você quiser comentar para a gente. Olha, eu posso comentar, tranquilo, né? Ou eu posso inventar, ninguém sabe o que eu respondi. Isso. Então, eu disse que eu não sei se eu sou heroína do meu filme, mas eu sou protagonista. Eu procuro ser a protagonista do meu filme. E que eu acho que a gente não faz nada sozinhos, né? Eu acho que os sucessos e os fracassos, eles são coletivos, né? Uma trajetória que eu tenha não é só minha, é de minha e de todos os outros protagonistas ou coadjuvantes que estiveram comigo e que estão comigo na minha vida. Agora, existem alguns heróis. Uma delas, e talvez a maior, é a minha mãe, né? A minha vida, ela é assim, ela tem a minha mãe, sabe? Assim, é um trilho por onde eu caminho. Mesmo ela não estando aqui, o corpo dela estando aqui, eu continuo caminhando nesse trilho que é ela, sabe? É muito interessante isso. Enfim, não sei nem se eu consigo fazer isso em palavras. E aí tem os vilões, né, que eu não sabia que eram vilões e descobri há pouquíssimo tempo, descobri ano passado, para ser bem precisa, uma vilã e descobri outro vilão e eu despedi do filme, né? Eu não vou continuar com esses vilões no filme da minha vida, né? Eu acho que eu tenho uma obrigação comigo de ir eliminando os vilões, já que eu quero um filme tranquilo, eu quero um filme leve. Então eu não vou carregar o vilão, porque filme leve não tem um vilão pesado. E é isso. Eu adorei. Eu vou perguntar o nome, CPF, tudo ao vivo. Simone, você está já há algum tempo, você é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma das grandes universidades do nosso país. Um trabalho, né, que é reconhecido no mundo todo em várias áreas e cada vez mais a área de educação, a área de letras vem se destacando, que são áreas, no caso a letras, relativamente novas naquela universidade, né? E eu queria que você falasse sobre o seu trabalho de pesquisa, especialmente em relação a temas como decolonialismo e os letramentos implicados. Você poderia falar um pouco da tua linha de pesquisa, do teu trabalho a respeito desses temas? Eu vou gostar. Vou gostar de falar disso. Então, eu venho trabalhando com letramentos desde 2007, né? Quando eu comecei o doutorado, entrei para o Projeto Nacional de Letramentos, que é uma rede de mais de 30, acho que umas 40 universidades do Brasil, e a gente vem trabalhando com temas. E agora, no último ciclo, vem trabalhando com decolonialidade. E que é uma coisa que me interessa bastante. Bastante porque a gente tem um olhar muito enviesado, né, Erivelto? A gente não percebe, mas existe uma modernidade, uma colonialidade que atravessa a identidade da gente, né? Que é diferente de um colonialismo, né? Embora o Boaventura diga que não, que vai usar a palavra colonialismo mesmo. Mas, assim, nós no Brasil, como a gente foi uma colônia e a gente pegou o costume de ser oprimido, a gente se identificou com o opressor, em vez de se identificar com o oprimido, né?
A Catherine Walsh diz que a gente criou relações epistêmicas com Portugal e deixou as relações com os indígenas e com os negros diaspóricos, né, os africanos diaspóricos, esqueceu, né? Eles ficaram só no imaginário, eles contribuem com samba, contribuem com saberes populares, eu aproveito porque são saberizinhos. E aí o meu é que é o saberzão, porque eu estou ligada à Europa. Então isso vai passando, quando a gente vê, a gente está enxergando o mundo dessa forma. E a gente se deslocou de muitos saberes, né? A gente, essa modernidade que deixa a gente nessa bipolaridade, a gente começa a ter o olho enviesado e começa a ter os sentidos enviesados. E quando a gente vê, a gente está reproduzindo isso na sala de aula. Então, temas muito importantes como a causa dos negros, como a questão LGBTQIA+, né? A natureza, né? A gente se desconectou disso aí. Natureza virou recurso, não é uma entidade que participa. Né? Eu já estou entrando nos letramentos implicados aí, né? Porque esses letramentos implicados, olha, agora eu vou falar, e aí você interrompe, porque é uma parte que eu gosto bastante. Os letramentos implicados é uma coisa que eu estou propondo e que vem a partir de uma fala que eu escutei do Ailton Krenak, quando ele falou que nós estamos todos implicados. Nós, humanos, e estamos implicados com os não humanos também, com a natureza, com rios, mares, florestas, né? E eu comecei a pensar que a gente tem uma sociedade muito individualista, né? A minha vida, eu cuido da minha vida e você cuida da sua. É assim que a gente vive. E acha que isso é bonito. E existem outros saberes que dizem que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Mas o que a gente diz? Não, do meu filho cuido eu. Você não dá pitaco. Então a gente tem essa ideia de viver isoladamente, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E o Krenak vem trazer uma outra perspectiva. Estamos todos implicados. E aí eu comecei a pensar de que forma a educação linguística está reforçando o individualismo e não a implicação. A gente está implicado até com aquilo que a gente não quer. Porque, vamos lá para o racismo, por exemplo, né? Eu passei a minha vida inteira achando que eu não era racista. E aí, de repente, uns 3, 4 anos atrás, eu entendo o que é racismo estrutural. E dá uma vergonha, uma angústia de falar assim, gente, eu sou racista, porque eu sou beneficiada por uma estrutura racista. Aí todo mundo fica rindo quando eu falo que desde que eu descobri que eu era racista, eu passei a ser ativista da causa LGBT. Aí eu falei, como assim? Você descobriu que é racista e foi ser ativista do LGBT? Eu falei, porque antes que eu descubra que eu sou homofóbica, eu resolvi já parar por lá, né? Já continuar sendo ativista de outras causas. Então, eu acho que a gente pode trabalhar na educação linguística com esses temas, sabe? A implicação da gente, essa modernidade, essa colonialidade, esse jeito da gente se sentir superior, leva muito a gente a pensar que nós vamos salvar o planeta. A gente precisa educar os nossos filhos para cuidar do planeta. Cara, esquece. O planeta dá seu jeito. O máximo que a gente vai conseguir é evitar a nossa extinção. Não é assim. A gente está
pensando que nós somos os bambambãs, que a gente vai salvar o planeta, que o planeta depende da gente. Não, o que depende da gente é a nossa extinção ou não, porque as plantas e os animais vão continuar se a gente não cuidar, sabe? Enfim, então, eu acho que isso não é um assunto somente para quem é da área de saúde, ciências naturais, e eu tenho pensado, por exemplo, vamos lá, falar em semântica, né? Semântica, vamos lá falar, problematizar o recurso, a palavra recurso. Recurso é um troço que você vai lá, tira, pega, 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 pega. Rio não é recurso. Montanha não é recurso. Então a gente precisa entender que a gente vem de uma modernidade, de um sentido de vida que a gente precisa ressignificar. Quando a gente fala o verbo vegetar, fulano está vegetando. Tem noção do que faz um vegetal? Do que acontece com um vegetal no solo, para a gente usar esse verbo vegetar como sinônimo de uma pessoa que não está fazendo nada, que não tem mais as funções. Então, eu acho que é na linguagem, na educação linguística, que a gente constrói esses discursos que vão fazendo parte da nossa vida e que a gente não percebe que vão fazendo parte da nossa vida. Eu lembrei aqui agora, estou falando demais, né? Mas eu lembrei aqui agora... Nada, imagina. Um trechinho do filme, de novo, filme, né? Que Horas Ela Volta, que é um outro filme de que eu gosto muito. E aí tem um momento que a Jéssica fala com a mãe, mas onde está escrito que eu não posso fazer não sei o quê? E aí a Val, a mãe dela, fala assim, isso a gente já nasce sabendo. Eu acho essa fala discursivamente altamente significativa, porque ninguém fala para a criança, é para não aceitar. Quando eles te oferecerem sorvete, você não aceita. Aí ela, mas onde que está escrito que eu não posso aceitar? Isso a gente já nasce sabendo. Assim, ninguém fala para a filha da empregada, você não pode aceitar. Mas é um discurso que é construído pelas ações, né? Ele vai vendo, ela vai vendo, ela vai vendo. De repente, esse discurso está solidificado na cabeça, na mente, na trajetória de vida. E parece até, realmente, que a gente nasce sabendo. Pronto. Ó, Maria Antônia está dizendo aqui, é preciso uma aldeia para se educar uma criança, provérbio africano. Está recuperando alguma coisa da tua colocação. É a ideia do coletivo, né? O teu áudio está oscilando um pouquinho entre mais agudo e mais abafado. Não sei se as pessoas que estão nos acompanhando estão percebendo. Tá ruim, Não sei como é que tá aí para você. Não, tem hora que ele fica bem nítido e tem hora que é como que um pouco abafado. Agora oscilando tá assim. Tá bem nítido. Então bem nítido. Então eu vou deixar assim. É porque eu tô com um fone aqui, que é aquele que enfia quase no tímpano, e eu fico com raiva da... Aí de vez em quando ele vai saindo, mas deixa ele no tímpano, então que ele tá... Aí oscilou, viu? Eu acho que é alguma coisa de posicionamento. Será? Ó? Ele é Wi-Fi, né? Bluetooth? Blue. Alguma coisa de posicionamento. Mas dá para te ouvir. Aqui, algumas horas ele fica o som muito nítido e outras horas ele meio que dá uma abafada. A Lucy está corroborando aqui, o áudio está oscilando um pouquinho. Mas dá para te ouvir. Mas está ruim agora? Agora está ótimo. Então tá. Não sei se é a movimentação, não sei. Eu vou parar de mexer a cabeça. A Ana Julião está falando que deve ser o cabelo. Ela entende disso. E eu acredito nela, porque ela entende tudo de tecnologia. Aliás, os vídeos que estão lá no YouTube, graças à ajuda dela, né? Ela que me ajudou lá no iniciozinho a subir os vídeos do projeto para o YouTube, classificar os vídeos. Ela é incrível. Ó, tá oscilando um pouquinho, mas vamos lá. Vamos lá, Ana Luísa. Eu tenho que tirar o cabelo assim? É isso? Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom.
Ó, deixa eu ver quem está aqui. As pessoas estão acenando para você. Ô, Simone, tem uma pergunta na pré-pauta que é a seguinte. Quando é que a pessoa acha que mereceria o Oscar? Eu sempre faço essa pergunta aos convidados lá na pré-pauta. É uma pergunta que as pessoas acabam, até por uma questão de modéstia, deixando em branco, pulando a pergunta. Mas você fez menção a uma coisa que eu achei fantástico e queria que você comentasse. Você diz assim, na defesa do doutorado, eu acho que eu mereci um Oscar. Como, por quê, de que maneira, como foi essa atuação? Você pode contar para a gente? Então, eu sou uma boa aluna. Aí, quando tem a prova, eu faço todas as questões. Você não sabe que me deu trabalho para ficar pensando, mas não pode deixar a questão em branco. Então, eu fui fazendo. Mas é uma pergunta que eu fiquei pensando, né? Eu ganharia o Oscar por quê? Porque foi um momento lindo ou porque eu estava atuando? E aí eu resolvi escolher que era um momento em que eu estava atuando. Por quê? Porque quando eu defendi o doutorado... E o som ficou ruim, Simone. Não estou te ouvindo. Não Gente, sei eu acho que não se tá bom isso. a bateria, Não, alguma coisa do... Não? Tá carreguei carregadinho? tudo. Nossa! Então é o sinal Bluetooth que está com alguma oscilação. Mas quando você se aproxima, fica melhor. E agora? E agora? Te ouço normal. Então, vamos sem fone. Alguma coisa que está acontecendo, alguma interferência. Tá. Alguém está dizendo, coloca o fone com fio. Se você tiver um fone com fio... Eu acho que não cabe aqui no tablet. Eu acho que não cabe. Mas está ruim de ouvir? Mas, enfim. Não, é porque tem horas que vai ficando abafado. Assim. Não, agora. Começa bem, vai abafando. Não, tá bem. Então, vamos tá sem bem. fone. Agora está ótimo. Vamos sem fone e eu posso soltar meu cabelo, ó. Meu cabelo grisalho. Isso, lindo. Então, e aí, na defesa do doutorado, eu já achava que aquele trabalho ali estava tão ruim. Eu achava que se eu tivesse mais 6 meses para terminar, eu ia fazer coisa diferente, eu ia escrever. Então, para mim, foi uma atuação, porque eu tive que defender aquele trabalho, dizer que ele estava bom. E, na verdade, eu já achava que ele estava ultrapassado, que ele tinha que ser refeito, que tinha... Enfim, eu já não achava que aquilo ali merecia a defesa, sabe? Então, eu acho que ali realmente eu fui uma atriz. E o Oscar vai para Simone, vem junto com o doutorado. Pronto. Incrível. Simone, você como professora, a gente estava conversando aí nos bastidores, e você foi minha professora, e é um motivo de muito orgulho para mim. A gente sempre aprende alguma coisa com os nossos alunos, ou a gente aprende muitas coisas com a experiência, com as trocas com os nossos alunos. Tem alguma experiência que você tenha vivido em sala de aula, que tenha te marcado e que você pense nessa experiência, que essa experiência de alguma maneira tenha te modificado como pessoa, como educadora? Você podia contar para a gente? Poxa, Erivelto, tinha que parar para pensar com mais calma. Tem várias, sabe? Algumas. Mas aqui me vem à mente agora, porque nesse momento aqui, e eu vou falar de alguém que está aqui. Eu tive uma aluna na FEUC, e era uma disciplina em que era tudo em inglês, não me lembro se era fonética, phonetics ou syntax, mas era uma disciplina toda em inglês. E no primeiro dia de aula, a aluna foi falar para mim assim, professora, eu vou trancar, eu não estou acompanhando, não estou conseguindo acompanhar a sua aula. Eu sei que eu não vou conseguir, eu não tenho condições, e eu falei para ela assim, você me dá um mês? Me dá, por favor, me dá um mês. Não tranca agora. Me dá um mês e depois que passar, aí você decide se você vai trancar ou não. E ela não só não trancou,
como é professora concursada de inglês. Então, isso, sabe, assim, na formatura dela, eu já estava muito feliz. Primeiro, porque ela não trancou a minha disciplina. Depois, porque ela continuou em inglês. E depois ela é uma professora concursada de inglês, sabe? Então, Erivelto, eu assumi ali, né? Me dá um mês que você vai se achar. É porque é o primeiro dia e é inglês, né? I'm so sorry, but... eu sempre falava para eles, né? Quando... Ai, Simone, isso é muito difícil. Eu dizia, it's not difficult, it's new. Não é difícil, é novo, mas vai ficar fácil. É só uma questão de tempo, né? E aí eu, eu fui. E ela me deu esse mês e ficou, e é uma excelente profissional. Coisa bonita. Você está contando a história, eu estou me lembrando que você estava na mesa de professores homenageados da minha turma, você, Lucy, professora Lorelane também estava como professora homenageada da minha turma, e aí você falou de formatura, e aí me veio a imagem exatamente de você compondo a mesa, era uma formatura com muita gente, foi na quadra da faculdade, foi incrível. Tem alguém comentando aqui, Ana Carolina está dizendo aqui, fui aluna da Simone e tenho uma experiência inesquecível também. E aí ela usa uma expressão em inglês que eu não vou saber ler, Simone, não sei se você vê aí. Deve ter um significado, algum... Eu vou contar esse caso, então. Ah, maravilha. Ana Carolina, que hoje é minha amiga, eu não sei como que ela é minha amiga. Ana Carolina, aliás, ela tem outra história comigo. Era minha aluna. Não, ela não era minha aluna ainda, mas ela estava fazendo concurso para ser minha monitora. Para ser monitora, né? E quando eu fui entrevistá-la no concurso para ser monitora, tadinha, eu cheguei e falei em inglês. Oi, tudo bem? Aí ela falou assim, tudo bem, em inglês. Ela respondeu, tudo bem, eu só estou um pouco nervosa. E eu falei para ela assim, be nervous in English. Então fica nervosa em inglês. E ela achou aquilo assim de um... Oh, como assim? Eu estou nervosa, professora. Então fiquei nervosa em inglês. Mas eu, naquele momento, falei aquilo porque eu fiquei com medo dela falar português e eu acabar tendo que dispensar, reprovar ela, perder pontos ali, porque falou em português em vez de falar em inglês. Então, eu já cheguei e falei, be nervous in English. E aí ela falou que é o trauma dela e tal. Mas eu amo a Ana Carolina, é uma pessoa assim... Ela acabou de escrever aqui no chat, meu trauma, Mas eu também tenho trauma dela, que uma vez eu estava numa fila com a minha sobrinha e estávamos falando de uma cantora. Estávamos falando de Rihanna. E eu estava falando com a minha sobrinha sobre a Rihanna. De repente, eu encontro a Ana Carolina na fila. Ela estava na minha frente, ela olhou para trás e falou comigo, oi, Simone. Aí depois ela falou, eu olhei para trás só para ver quem era essa criatura que estava falando Rihanna, em vez de falar Rihanna. Olha só. Fazer o quê, né? Só histórias boas aí para contar, Simone. Deixa eu te dizer, naturalmente você conhece um cantor e compositor brasileiro chamado Ivan Lins. Por que a canção Vitoriosa tem a ver com você? Que história é essa? Olha, o meu pai diz que não é possível que o Ivan Lins não me conheça, porque ele diz que essa música é minha, que ele fez para mim.
né, que fala dessa risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa. Então, ele sempre, todas as vezes que eu falo com meu pai, ele fala disso, né, que essa música é a minha cara, que não é possível, que o Ivan Lins fez para mim, né? E ele ficava falando, olha, é você, é toda você. Então, essa música, eu não sei, né? Mas ele diz, olha aqui, a Lucy está falando que eu rio de tudo. E cada vez que eu dou uma gargalhada, meu pai fala, ah, o Ivan Lins aqui. Mas ele acha que essa música é a minha cara. Muito bem. Simone, eu queria saber de você o seguinte: você respondeu que você se lembra com muito carinho das primeiras canções em inglês que você entendeu a letra, que eu consegui entender em inglês, tem um lugar especial na minha existência. Que canções foram essas e quando foi isso? Como é que foi esse processo? Ai, gente, deixa eu ver. Eu era muito Você está pequena. dizendo que você ri até dela. Ela ri de tudo, até de mim, que ela está dizendo aqui. Eu tenho que rir. Com a Lucy, então, eu fico As rindo pessoas o estão tempo comentando todo. aqui, ó. Ana Carolina, é melhor ser alegre do que triste. A Concordando com alegria é você. a melhor coisa que existe. Então, eu comecei a fazer cursos de inglês, né? Contam, eu não me lembro, né? Mas contam que eu cantava B.J. Thomas muito pequenininha, né? Até alguém da minha família vai dizer que aquela música She was just 16 and all alone when I came to be. É a música da Simone, porque eu, né, ficava cantando essa música e tal. Mas eu comecei a estudar inglês com 11 anos, fazer curso, né, de inglês. E, e eu lembro que o meu irmão tinha, assim, né, compacto, LP, e eu ficava escutando numa época que não tinha letras.com.br, né? A gente tem que ficar ouvindo, aí gravava em cassete para poder voltar toda hora, né? E ficava ouvindo. Então, isso era, assim, gratificante. Eu comecei a entender música em inglês, sabe? E aí eu fui ficando muito feliz, né? Puxa, eu não estou só repetindo aqueles sound groups que tem lá no CCAA, eu estou realmente entendendo a música, que isso era muito legal. E aí, todas as vezes que toca no rádio, né? Alice Cooper, aí eu lembro que eu entendi Alice Cooper, sabe? Bee Gees. Nossa, entendi o refrão do Bee Gees. Nossa, isso é muito legal. Então, eu tenho um carinho mesmo, sabe? Como, não sei, eu tenho essas afetividades assim. Fiquei pensando se você era do tipo de pessoa que acompanhava aqueles programas no rádio que fazia tradução das canções em inglês. Good Você Times, acompanhava no rádio? Good 98. Times, isso. Sabe, até a vinheta. Até a vinheta você lembrou. É. E a gente ficava esperando a música tocar, né? Simone, tem alguém aqui no chat? Infelizmente eu perdi a referência do nome, mas eu consigo ler parcialmente a mensagem que diz o seguinte: temos que, com minha querida Simone, minha querida amiga Simone, temos que conversar um pouco sobre as convergências entre o letramento crítico e a educação matemática crítica. Topa? Eu infelizmente perdi o nome de quem fez o comentário aqui, mas estou transmitindo aí a mensagem. Matemática, hein? Quem será? De matemática, minha querida amiga. Pode comentar aqui o nome. Será que é Márcio? Querida amiga. Pô, já pensou se não é? Eu falo aqui. Márcio, não sei se vai. É Márcio, né? É Márcio, meu queridíssimo amigo de rural, colega de rural. Vamos sim, Márcio. Olha aí, ficou o convite. Vamos sim, porque eu já aprendi sobre numeramento. Ó, fiquei expert. Até tive que ler um livro lá para eu entender, né? Letramento matemático ou é numeramento? Qual é a diferença aí? E me achei lá.
Então, fez o convite. Muito obrigado pela presença, pela participação. Simone, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria ainda te fazer duas perguntas. A primeira é bem pontual e diz respeito a uma data que o Brasil acabou de vivenciar, que foi o centenário de Paulo Freire, né? Muitas universidades estão promovendo atividades, desenvolvendo congressos e reuniões e lives, enfim. Você, como uma educadora que é uma referência para muitos professores e professoras, uma pesquisadora, seria possível que você comentasse um pouco sobre a importância que o Paulo Freire tem para a educação brasileira, qual é a visão que você tem do papel do Paulo Freire na educação dos brasileiros? Eu acho que é um privilégio eu ter a mesma nacionalidade que Paulo Freire. É uma coisa que eu carrego assim, sabe? Eu nasci no mesmo país que Paulo Freire. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho. Paulo Freire é importantíssimo, e aí eu vou dizer que eu acho que não é o cara para a gente seguir a risca ali, porque a gente precisa ter essa noção de que Paulo Freire escreveu o que escreveu, fez o que escreveu, em um contexto de Brasil, em um contexto de sociedade, de tecnologias, né? Tudo isso. E ele mesmo se revisitava e se aperfeiçoava como é o natural, né? A gente tem que ser assim. Mas eu acho que se alguém quer trabalhar em educação, tem que beber de Paulo Freire. Precisa beber de Paulo Freire. É lamentável que não tenha havido uma comemoração do centenário de Paulo Freire governamental. Mas não tem problema, porque ele continua muito presente, ele é presente e é essencial para a educação. Eu acho que nenhum professor pode começar a sua trajetória sem ler Paulo Freire. Paulo Freire ousou misturar afeto com ciência. A gente hoje fala de decolonialidade e Paulo Freire, ontem eu acho que eu estava ouvindo a Valquíria Montemor falando sobre isso, e eu ainda falei, putz, eu sempre falo isso e agora, né, eu penso, mas agora a Valquíria falou, eu estou achando que é mesmo. Que Paulo Freire já fazia decolonialidade, ele só não tinha esse nome. Paulo Freire já fazia letramento, mas ele chamava de alfabetização, né? Então, e aí é um outro papo que demoraria mais para a gente falar, porque tem a ver com literacy, né? A palavra de quem estudou Paulo Freire, né? Hoje a gente fala muito de letramento, mas quem estudou Paulo Freire, né? O Brian Street, por exemplo, que fala, pô, mas eu já vi isso acontecer. Quem é? Ah, é aquele senhorzinho do Brasil. É o Paulo Freire. E como é que se fala alfabetização em inglês? É literacy. E que a gente passou a traduzir como letramento. Então, assim, letramento é a grande jogada do século XXI, mas começa lá atrás. Antes, em 1963, com um cara chamado Paulo Freire. Então, é absurdo que Paulo Freire não seja celebrado. Eu trabalho na Rural num programa de pós-graduação, que é o PPGEA, o Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola, e a gente fez agora, né, organizamos uma colega chamada Adriana Alves, que é estudiosa de Paulo Freire, um outro colega chamado Bruno Bahia e eu organizamos um livro de fotos do trabalho do PPGEA articulado a verbetes do Paulo Freire. É um livro que está pronto, ficou pronto agora, está lindo, sabe? Porque o PPGEA é um programa de pós-graduação um pouco diferente, que vai para o interior do Brasil, que tem uma pegada mais decolonial, de solidificação dos saberes locais, e foi a nossa contribuição, né? A gente fez isso aí, e eu acho que Paulo Freire só existir
Paulo Freire já é motivo de muito orgulho. E como eu comecei essa minha fala, para mim é um grande orgulho ter a mesma nacionalidade de Paulo Freire. Saber que é nesse território aqui que ele nasceu, eu também nasci. Que lindo, Simone, que coisa bonita. Para fechar, eu queria recuperar, na verdade, um movimento que você fez lá no início da nossa conversa, antes até da conexão ter caído, que era quando você começava a falar sobre o filme Meia-Noite em Paris. Você mostrou o estojo de um DVD, não é? E brincou com a gente, né? Sobre a questão do streaming, tá aí. Não é? Que é um recurso do DVD, muitas vezes quando você gosta de uma cena, você, através do controle remoto, você volta à imagem, você assiste de novo, e você se emociona, ou você presta atenção em um detalhe. Fiquei pensando nisso, né? As pessoas hoje no streaming têm também o recurso de voltar uma cena, voltar um capítulo para rever, e se emocionar e se encantar novamente. Fiquei pensando nisso a propósito da sua trajetória, não é? A sua trajetória como um filme. Se você tivesse esse recurso de voltar a um ponto da sua vida para rever, para ver novamente, para se emocionar, se encantar, prestar atenção em alguma coisa, que ponto do filme da sua vida, a que ponto do filme da sua vida você escolheria retornar para ver novamente? Ou para viver novamente, né? Olha, tá difícil isso, porque eu já tinha pensado e já não sei se seria. Eu acho que tem tantos momentos, mas ao mesmo tempo. Olha, eu acho que talvez eu gostaria de repetir a minha vida no Canadá. Eu acho que é um momento que eu queria repetir, sim. Gostaria de viver novamente. É que esse lance de viver novamente, né? Eu ia viver novamente com a cabeça que eu tinha ou com a cabeça que eu tenho? Tem esse elemento variável aí. E eu queria saber. Para poder, com a cabeça de hoje, talvez modificasse alguma coisa. Há muita coisa. Tivesse, muita coisa. seria como os diretores que você comentou no início do filme, né? Ia construir uma nova proposta. Sim, sim, sim. Certamente. Eu acho que eu viveria muito. Algumas coisas eu modificaria bastante. E acho que modificaria sim. E levaria mais casaco. Passou frio no Canadá, nossa. Você ficou lá quanto tempo? 6 meses. Ficou uma temporada. 6 meses, né? Fazendo pesquisa. E trabalhando com letramentos, né? Com refugiados de guerra, em escolas para refugiados de guerra. Olha, eu comecei a ver muita coisa que eu não enxergava ali. Aliás, eu acho que no doutorado, assim, eu sou uma Simone de antes do doutorado e outra de depois, sabe? E isso é uma coisa também que a gente tem que prestar atenção, né? O quanto a gente está fazendo uma trajetória muito grande de vida escolar sem elementos que a gente deveria ter desde o jardim da infância, desde a educação infantil, sabe? Porque a educação crítica, ela não precisa ser educação para rebeldia, e nem precisa ser só depois que o cara cresce, né? Eu tenho uma amiga que estava rindo, né? Porque, lembrando que meu filho era pequenininho e ele falava na escola que Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil. Porque ele ia para a escola com isso, né? E eu já tinha falado para ele. Então, assim, aí todo mundo ria, né? As mães, né, riam, mas nunca tinham falado isso. Depois que ele cresceu e tal, a gente estava num café, sei lá onde, aí ela falou para mim, a gente se divertia tanto, porque ele falava que Pedro Álvares Cabral tinha invadido o Brasil. Então, assim, ele vinha fantasiado de índio. Ah, que legal! Por que você está assim? É o dia do índio. E por que é dia do índio?
Outro dia não é do índio? Ah, não sei, vinha assim. Amanhã pergunta pra tia, por que que você veio assim? Né? Então, assim, não precisa ficar falando de colonialidade, decolonialidade, nem conhece essas palavras, mas, assim, vai dando um toque, né, de que tem alguma coisa errada aí. Tem alguma história sendo mal contada nisso aí que está acontecendo. Acho que dá para a gente fazer isso com criança, tranquilamente. Sensacional, incrível, Simone. Bom, quero muito agradecer a você pela participação. Nossa, Né? eu também. Quero agradecer as pessoas que acompanharam a gente, que participaram, que mandaram mensagens, né? As que vão nos assistir, né? Porque o vídeo vai ficar depois disponível. Eu não sei, até queria te alertar, Simone, e as pessoas que estão acompanhando, se aquela primeira parte, antes da queda de conexão, vai ficar disponível também para assistirem depois. Mas essa parte aqui que a gente está conversando depois da volta, certamente ficará. Quero, mais uma vez, falar da minha gratidão, do meu carinho, da minha amizade, né, por tudo que você representa como pessoa, como professora, uma grande amiga, uma pessoa ética, parceira. As mensagens aqui, né, não me deixam sozinho, né, todo mundo tem uma história de um carinho, de um aconselhamento, de um afago que você fez como professora e como pessoa. Então, falar desse momento muito feliz do nosso reencontro, dizer que sempre que eu penso em algum projeto, sempre que eu penso em desenvolver alguma atividade, você é uma das pessoas que eu gosto de lembrar e procuro ter perto de mim, pelo exemplo e pela maneira digna e correta com que você sempre se portou como minha professora e como minha amiga. Então é um privilégio privar dessa amizade, ter você sempre perto para essas atividades, para essas risadas, para pensar sobre a vida. Isso é muito bom, é muito bom. Você é uma pessoa super do bem, super autoastral, e é um encantamento mesmo poder conversar e ser seu amigo, né? E, além de ter sido seu aluno, fui aluno também de Lucy, que é uma querida que está aí com a gente, então é para mim motivo de muito orgulho. Quero aproveitar também a sua presença para convidar as pessoas para na próxima segunda-feira, né, será o 33º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu vou conversar com a professora Miriam Douzani, ela vai falar do filme lá do Chaplin, Tempos Modernos. Vai falar de música, vai falar de empoderamento, de experiências na escola, da trajetória de vida, de trajetória acadêmica que ela construiu também. Então, todo mundo convidado na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas. Agradeço muito a você e abro, então, espaço para suas considerações finais. Querido Erivelto, eu agradeço muitíssimo estar aqui no Hall of Fame do Erivelto, estar aqui conversando, ter esse papo gostoso, sabe? Assim, algumas coisas que eu... Foi um momento muito agradável, né? Eu fiz o trabalhinho de casa, pensei no filme, assisti e tal, e foi muito... Passou rápido, foi muito gostoso. Eu quero agradecer muito essas palavras tão generosas. E agora, como sua professora, né? É um orgulho demais ver o Erivelto, professor, pesquisador e âncora de talk show. É muito gostoso ver você aí. E é muito gratificante fazer parte dessa trajetória, sabe? Mesmo que tenha sido uma parte pequena. Esses dias eu fiquei pensando, gente, mas eu fui professor do Erivelto, eu só dava aula de inglês. Mas aí depois você me lembrou, foi pesquisa, né, e estágio. Estágio. Pois é, então, Erivelto, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de passar por aqui, por esse teu projeto que é sensacional e que, como eu já disse para você, eu acho que devia continuar, mesmo depois da pandemia, sabe? De repente, na própria UFRJ, presencial, sabe? Em algum momento ali, ou na rural, é convidado, né? A gente fazer lá no Laboratório de Línguas um momento ali em que tem a filmagem, eu acho que é bem bacana, que é o que eu te falei, né? O diálogo não opressivo, a escuta e essa interação, né? Porque a vida é interação. Eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada pelas palavras, pela comunicação, porque a vida é isso, é interação. E você tem feito muito bem.
essa interação. Muito obrigada, obrigada, obrigada a todo mundo que está aqui. Estou sentindo um carinho enorme, de verdade, porque a gente está tão carente. E eu vi pessoas, aqui eu não consegui ver tudo, mas eu vi pessoas que eu tenho, por quem eu tenho um carinho muito grande. E me acolhe. Isso é bem gostoso. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Conversei então com a professora, pesquisadora, linguista Simone Batista, definitivamente uma pessoa vitoriosa. Muito obrigado, Amém, Simone. graças a Deus. Um beijo para você. Beijo, Tchau, muito beijo obrigado. pra todos. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, Tchau, tchau. bom fim de semana. Se cuidem, por favor, e usem máscara. Perfeito. Beijo.